Queridos irmãos, paz e alegria em nossos corações. Para darmos início à nossa reunião, teremos como ambientação a leitura de uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Lição 113. Nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás alegre que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. Amado Mestre Jesus, divino irmão, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu bendito nome, para mais uma noite de estudo na nossa casa. Gratos por essa oportunidade, Senhor, bendita, maravilhosa, de aprendizado, de reflexão. E que a nossa irmã responsável pela mensagem de hoje possa receber todo o amparo espiritual, falando aos nossos corações aquilo que necessitamos ouvir. Te agradecemos por mais uma oportunidade sublime e te rogamos, Senhor, que permaneça conosco no decorrer de toda a nossa reunião. Que assim seja. Como divulgação da obra de hoje, essa obra aí, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que teve a sua primeira edição em 1865, em agosto de 1865, e, portanto, esse ano está completando 160 anos, e o movimento espírita está se debruçando sobre isso, comemorando os 160 anos dessa obra aí maravilhosa. O título completo é O Céu e o Inferno, ou tem um outro título que muita gente não sabe, mas está lá na folha de rosto. Aliás, eu estou ali nos slides, mas gosto de mostrar também a obra física. Está aqui. Bom. Então tem lá, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. E na folha de rosto vem o seguinte resumo do conteúdo da obra. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. E esse resumo ele fica mais claro quando nós vemos no índice o conteúdo do Céu e Inferno, que é dividido em duas partes. A primeira parte, chamada de doutrina, que é uma parte teórica, em que justamente Kardec se debruça sobre essas questões do que acontece após a morte, da vida espiritual, na visão de algumas correntes religiosas, e, claro, sempre fechando com a visão espírita sobre isso. Sobre a questão do céu, do inferno, do purgatório, dos anjos, dos demônios, a ideia da doutrina das penas eternas, como é que o Espiritismo vê. Inclusive, nesse capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo, tem um item muito interessante, que a gente gosta sempre de destacar, que fala do Código Penal da vida futura, em que Kardec nos deixa claro que diante de um erro nós temos 3 etapas a cumprir: arrependimento,
expiação e reparação. Só cumprindo as 3 etapas é que nós estaremos quites perante as leis divinas. E queria destacar também o capítulo 11 da proibição de evocar os mortos, em que Kardec vai nos esclarecer aquela questão do porquê da proibição, tem lá na Bíblia, né, de Moisés ter proibido de evocar os mortos, e que muitas vezes o Espiritismo acaba sendo atacado usando isso como base, mas aí Kardec vem a esclarecer, mostrando que não é bem assim como usam, né, como forma de ataque. E a segunda parte, que são os exemplos, que é uma parte mais, vamos dizer assim, prática, em que no primeiro capítulo, ele até é mais teórico, ainda falando sobre a questão do passamento, processo de desencarnação, né? Mostrando suas várias nuances, mas os capítulos seguintes são comunicações de espíritos descrevendo sua situação na vida espiritual nas mais diversas condições. Então nós temos ali espíritos felizes, em condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e que passaram por expiações terrestres. E para terminar, a gente quer trazer essa visão sobre a importância do céu e inferno, que está lá na revista Reformador da FEB, Federação Espírita Brasileira, de agosto de 2005, no editorial, que diz: demonstrando a todos nós a grandiosidade da justiça divina, Allan Kardec apresenta com detalhes e exemplos a vida no mundo espiritual, onde vamos encontrar os benefícios, as alegrias, as dores e os sofrimentos, como resposta natural às nossas ações e realizações diante da lei maior enquanto encarnados. E o faz não assentado em conclusões puramente teóricas, mas calcado em revelações e relatos consistentes de espíritos habitantes do mundo espiritual, que falam das suas experiências, as quais, submetidas ao crivo da razão, não deixam dúvida quanto à sua realidade. Então, o que realmente, né, torna o Céu e Inferno ainda mais atraente é isso. É o depoimento, o relato dos próprios espíritos que vêm descrever sua situação espiritual após a desencarnação. E quando nós lemos cada uma daquelas mensagens, né, nessas várias condições, nós chegamos à conclusão de que a nossa situação na vida espiritual após a desencarnação é mera consequência da forma como vivemos a vida terrena aqui, enquanto encarnados. Bom, então fica aí a sugestão do céu e inferno. Estamos, homenageando Allan Kardec nesse mês, não há melhor homenagem do que nos debruçarmos sobre a sua obra. Bem, meus irmãos, e agora nós vamos para o momento principal da nossa reunião, que é a nossa palestra, nosso estudo. Estamos recebendo com muita alegria nossa irmã e amiga Icléia Souza, que é trabalhadora lá do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, que fica na Rua Potiraguá, lá em Campo Grande, tá bom? E nós estamos iniciando o mês espírita em homenagem a Allan Kardec, e hoje o tema será Amélie Boudet na vida de Kardec. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Fico mais tranquila assim. É uma alegria retornar a essa casa e quero parabenizar a casa, né, para começar o mês de Kardec falando da Amélie, né, que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas já ouviram falar, e nós estamos falando da companheira de Kardec. E hoje, né, no século XXI, a gente pode dizer que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. A gente ouviu isso nos outros séculos, que era atrás do homem, né? E a gente vai perceber que a Amélie estava sempre ao lado do homem. Quem viu o filme de Kardec, Allan Kardec,
percebeu que essa presença era constante na vida dele. Ali no filme, de uma forma discreta, porque ela se apresentava dessa forma mesmo, é uma característica até do tempo, né, que se viveu. Mas era uma mulher muito forte. E eu ouso dizer que se estamos aqui hoje comemorando, né, o mês de Kardec, 160 anos do céu e inferno, tem muito a dever a Amélie. Porque ela continuou a obra. Ela abraçou a ideia. Ela era parte da ideia. E não podemos esquecer que o codificador desencarna no auge do processo. E ela dá continuidade. Cerca de cuidados para não haver deturpações. Então, uma atuação exemplar o tempo todo. Mas vamos conhecer um pouquinho dela, né? Falando assim, é a oportunidade que nós temos de conhecê-la. Amélie Boudou, na vida de Kardec. Será que eu acerto? Foi. Amélie Gabrielle Boudou, da onde surge a Gabi. Porque Kardec só a chamava de Gabi. É um diminutivo de Gabriele. Então, carinhosamente, ele a chamava de Gabi, assim como também os seus familiares. Então, ela era conhecida como Gabi. Então, tem uns itenzinhos só para a gente situar a Amélie, né, na época dela. Aliás, a gente estava aqui pesquisando como é que se pronuncia o nome dela em francês, porque tem esse acento, e quando acentua o francês, ele tem uma mudança na pronúncia, né? Aí eu sempre falei Amélie Boudou, só que segundo lá a instrutora da pronúncia, é Amélie, porque tem esse acento. Mas eu vou continuar chamando ela de Amélie. Então ela nasceu em Thiers, que é um departamento do Sena, é uma cidade pequena, mas muito populosa, na França. Em 23 de novembro de 1795, filha única do tabelião Julien Louis Boudou e de sua esposa, Julie Louise Seynet de Lacombe. A Amélie, ela nasce numa família que tem posses, ela é de uma família considerada rica, tem condições financeiras, né? Tem condições de estudar em outro ambiente, condições de se formar culturalmente, fugindo um pouco a regra de onde ou do tempo que ela viveu. Nós estamos falando aí de 1795. Né? Estamos falando do finalzinho do século XVIII. Então a gente percebe que todo esse processo dela já era um diferencial para a época que ela viveu. E a gente separa aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui, esses períodos significativos da vida dela, para a gente entender um pouquinho desse processo, né? Então a gente separou até com uma sugestão se a gente buscar nos biógrafos, eles se repetem, porque tem pouco material. Então você vai pegar aqueles biógrafos, principalmente o biógrafo do Allan Kardec, Henri Sauce, ele vai colocar a Amélie de uma forma. O outro, que tem uns escritos com Gabriel Delany, ele vai colocar as mesmas coisas, mas com o olhar dele, porque não tem muito material a ser divulgado. E eu achei de Eugênio Lara, um companheiro de São Paulo, que desencarnou o ano passado. Ele assim, tem um olhar moderno, né? Da mesma coisa. Então ele olha para a Amélie como a gente gostaria de ter agora, né? Esse olhar. E aí eu busquei nessa pesquisa dele, que é um trabalho bem interessante, está lá disponível na internet, e que ele vai citando no olhar dele essas características, comparando, né, o que ela se apresentava e a época que ela viveu, para a gente entender esse avanço. Senão a gente não entende, né?
vai dizer, Oxa, é isso, que bom. Não, aí ele mostra pra gente esses pequenos detalhes. Então, a gente pegou aí vamos dizer, 5 situações que a gente vai entender um pouquinho dela. De 1795 a 1832, como senhorita Amélie Gabrielle Boudot. A senhorita vivendo com os pais, estudando, se formando, né? Tendo a sua vida social bem ativa, por sinal. De 1832 a 1857, como a senhora Rivaio. Aí a gente entende que em 1832 ela se casa com o professor Rivaio, certo? Que não era ainda Allan Kardec, né? De 1857 a 1869, ela passa a ser conhecida como a senhora Allan Kardec. Ela abraça o trabalho e como ele passou a ser conhecido, para aqueles que admiravam o trabalho, era o Allan Kardec com respeito. Para aqueles que criticavam o trabalho, era o Allan Kardec com crítica. De qualquer forma, ele era o Allan Kardec, né? Tem até uma passagem do filme que os companheiros falam quando anunciam para ele que ele está, vamos dizer assim, a palavra, né, desligado da academia francesa, que ele era um intelectual pertencente à academia cultural francesa. Falam para ele que o professor Rivaio nunca mais apareceu e que eles não queriam conhecer Allan Kardec. Então, é uma situação assim bem difícil para quem estava organizando, planejando e ciente. Kardec tinha ciência, consciente do valor da obra que ele estava ali executando. Ele tinha essa consciência. Então, imagina esse trabalho e esse compromisso dessa mulher junto a esse homem. Em 1869 a 1873, ela se torna, então, a viúva Allan Kardec. A gente não pode esquecer o período que ela ficou, ainda à frente dos trabalhos, né? Nós temos uma obra belíssima, posterior ao desencarne de Kardec, que a gente quase não estuda, mas deveria estudar mais, que é Obras Póstumas, que é o trabalho de Amélie, reunindo tudo que ele deixou organizado, extremamente organizado que ele era. Então, todo o material que ele tinha ali, que haveria condições de publicar uma nova obra, ela fez a publicação de Obras Póstumas. Dê uma lida. É muito bom. E aí a gente vai pegar um pedacinho para a gente conhecer. A senhorita Amélie Gabrielle Boudot era conhecida na intimidade familiar pelo diminutivo de Gabi. Professora, imagina aí que nós estamos, né, iniciando o século XIX, 1832, e ela era professora, fugindo aí um pouquinho, né, a regra, professora, diploma de primeira classe. Eu fui dar uma pesquisada o que significa isso, né? Diploma de primeira classe, porque existia muito professor leigo. Então, o que você soubesse, você poderia ensinar, né? Até pouco tempo, o Brasil ainda tinha bastante. Então, o professor leigo significa o professor não formado, mas ele sabe, ele é alfabetizado, então ele pode ajudar. Mas ela não, ela era formada, ela tinha diploma, ela tinha escolaridade, vamos chamar assim, né? Formada na primeira escola normal leiga de orientação pestalozziana. Olha que interessante. Já vemos aí uma identidade dos dois, né? Kardec tem toda a formação pestalozziana e ela também. Poetisa, artista plástica, autora das seguintes obras. Então você imagina que se ela publicou algum livro, ela tinha um domínio da língua, ela tinha condições culturais de fazer um livro, uma obra que seria publicada por alguém, né? Então aqui tem 3 citadas por ele: Contos Primaveris, Noções de Desenho e Essencial de Belas Artes. Ela era uma professora
de artes, né? Com conhecimento. E quando a gente passa, então, a essas considerações do nosso companheiro Eugênio Lara, que ele diz que a Amélie era de baixa estatura, de harmoniosas proporções, gentil e graciosa, inteligente e vivaz, fazendo um perfil dela, né? Era uma mulher da elite, rica, solteira, integrada na cultura literária dos salões parisienses. Foi desde cedo preparada para as chamadas prendas domésticas, como qualquer mulher da burguesia. Perfil do que chamasse de uma mulher que tinha toda a condição de posses e que foi trabalhada, organizada, preparada, né, para cuidar do seu lar, da sua família, dos seus filhos, de toda aquela condição. Então se estudava para receber, porque ela era uma mulher rica, então recebia, né, a sociedade parisiense. Só que ela foge à regra. Ela não tinha esse perfil, apesar de ter sido também formada pela sua família dessa forma. Porque a Amélie, ela fugia, né? Esse verniz social que a gente fala, né? Era um perfil que apresentava para as pessoas. Ela é educadora, mostrou-se preocupada com a educação da sociedade. Não precisava trabalhar, quando a gente fala precisar trabalhar, imagine-se na época trabalhar para sobreviver. Ela não precisava estar ali tendo alunos. E não vamos comparar a época dela com a época de hoje. Poucas pessoas estudavam. Então eram professores que tinham pouquíssimas, né, grupos de alunos. E ela fazia questão de doar o seu tempo, acreditando na educação, acreditando naquela possibilidade de fazer o outro entender, fazer o outro educar-se. Nisso, nós temos o mesmo perfil naquele professor que a gente conhece, o professor Rivaio. Não é isso? E então eles acabam se conhecendo. Primeiro porque eram vizinhos. Depois porque tinham a mesma condição social. E tinham os mesmos ideais. Ele também dava aula. Ele também tinha aquela ideia de que o aluno precisava ter aquela compreensão de mundo, de vida, né? No filme mostra ele muito chateado com a condição da religiosidade dentro da escola, misturando religião, né, com a possibilidade de aprendizagem. Então a gente vai vendo que tem tudo a ver. E com isso eles criam um instituto, criam um espaço de educação, que é o Instituto Rivaio. E ali começa, né, a se conhecer melhor, a se envolver, a ter as mesmas ideias, os mesmos ideais, as mesmas esperanças desse futuro diferente, e namoram, casaram e se tornaram companheiros de ideal, né? E aí a gente vai observar nessa condição, quando eles se casam, tem uma peculiaridade sempre, né? Nesse espaço aí que é bom a gente lembrar. Senhora Rivaio casou-se em 9 de fevereiro de 1832 com o professor aí Hippolyte Léon Denisard Rivaio, nosso posterior Allan Kardec, né? Educador, pedagogo. E aí tem esse detalhe que os biógrafos gostam de chamar a atenção, né? Miudinha, graciosa, muito vivaz. Aparentava a mesma idade do marido, apesar de 9 anos mais velha. Isso aí era por que essa característica, né, que hoje, no século XXI, a gente tenta derrubar, né? A questão da etaridade, da diferença de idade, porque era totalmente adverso. À época, o normal, né, o dito normal, o dito comum, seria um homem mais velho desposar uma mulher mais jovem. Isso era muito comum, porque o homem era o provedor. Então ele estudava, ele se preparava, ele trabalhava, ele conquistava seus bens e depois desposava aquela que se preparou para ser
a mulher, a dona de casa, a cuidadora dos filhos. E olhe bem, ela era a mais velha. À época, ela tinha 37 anos. Levando em consideração a época, pode-se dizer que ela era solteirona. Certo? 37 anos. Ele com 28. Os biógrafos dizem que eles se relacionaram 2 anos e meio, mais ou menos, antes de casar. Então, olha bem, era uma diferença muito grande. E aí os biógrafos fazem questão de frisar que ele era muito alegre, uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que tinha um perfil diferenciado que fazia com que parecesse mais jovem. Então, e ele era mais sisudo, mais sério, mais compenetrado. Então dava a impressão que ele era mais velho. Mas que isso tem de importância. Mas para nós que gostamos, de linkar esses acontecimentos, nós vamos entender que esse casamento não é por acaso. Definitivamente não é, Uma mulher jovem, rica, simpática, bonita, culta, solteira. Por quê? Primeiro que ela tinha um nível de exigência maior, para o seu companheiro. E porque ela estava destinada a esse casamento. Ele tinha uma missão e precisava de alguém que combinasse com essa missão. Martins Peralva, que é um estudioso do espiritismo e deixou obras maravilhosas para a gente, tem um livro que ele é o estudo da mediunidade, estudando a mediunidade. E ele fala dos casamentos. E ele fala de um casamento que ele chama de transcendental. Aquele casamento que supera as expectativas. Que eles são combinados na espiritualidade para um objetivo maior. Para uma missão maior. E aí, quando a gente vê, é como se dissesse para a gente estar observando isso, essa diferença de idade, essa perspectiva que não combina com aquele ambiente, com aquelas ideias daquela época, e a gente vai ver que eles estavam ali aguardando esse momento para fazer acontecer mesmo, como foi feito. Eles não sucumbiram na sua missão, Se uniram para um objetivo maior. E aí, dando continuidade aqui, a gente vai ver que eles combinavam bem em vários aspectos, Apesar de boa condição financeira da Gabi e os recursos de Rivaio, o casal vivia de forma simples, em um modesto apartamento. Não tiveram filhos. Outra polêmica, Outra polêmica. Não tiveram filhos? A essa época, hoje tem muitas mulheres optando por não ter filhos. E é dito como uma coisa de opção, respeita. Mas a época da Amélie, isso era uma coisa não vista como boa. Buscava-se que tinha algum problema grave na situação, mas eles não se incomodaram. E nem a gente. O que a gente faz é fazer mais uma vez o link com o que a doutrina nos explica. Se a gente pegar os capítulos que falam do respeito, do cuidado, da missão de ser pai, a gente vai ver que pelo perfil dela e pelo perfil dele, se eles fossem pais, a energia está toda voltada para essa missão de ser pai. Então, eles tinham uma missão maior para a humanidade. Não que o filho atrapalhe a gente de crescer, mas a gente precisa se dividir quando se tem filho.
né? E é muita trabalho que se tem que fazer, né? Muita situação que tem que ser cumprida, muito estudo. E aí, esse não ter filhos também, na minha visão, tem tudo a ver com a missão, né? E a gente não vai saber detalhes dos porquês não tiveram filhos. E para a gente agora é só realmente comemorar e agradecer toda essa dedicação. A diferença de idade nunca foi obstáculo para o entendimento cotidiano. Ambos estavam engajados num projeto educacional, se entendiam bem, dialogavam constantemente, coisa rara entre os casais de seu nível social. Mais uma situação que fazia com que eles fizessem aquelas reuniões, eu fico imaginando, né? Aquelas reuniões no fim da vida de Kardec, ele tinha esse hábito de reunir na casa dele os amigos da sociedade parisiense para se falar de espiritismo, conversar sobre a cultura, sobre a sociedade. Imagina, né? Que conversas, né, gente? Imaginando um sarau daqueles, né? Pessoas intelectualizadas, com perspectivas de benefício para a humanidade. Ao completarem bodas de prata, surge o Espiritismo. 18 de abril de 1857. E o que derruba aquela ideia primeira de que Kardec não quis ter filho, não. Tinha alguma motivação. Eu e Cleia, prefiro acreditar que é a combinação estrutural da própria espiritualidade. Porque eles ficaram casados 25 anos para surgir a doutrina. 18 de abril de 1857. Então, nesse período que eles faziam bodas de prata, surge, então, o Livro dos Espíritos, lançado em 1857, né? E aí, só para lembrar a história, para quem nunca ouviu, acho que todos aqui já ouviram, né? Quando ele publica o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, ele utiliza um pseudônimo. Não utiliza o nome dele, do professor Hippolyte, porque ele era também um homem muito conhecido. Ele era um intelectual conhecidíssimo. Aliás, também sui generis, fora da curva, que eu digo, né? Um homem que escreve a gramática aritmética. Não é isso? Então, ele tinha todo esse trabalho como pedagogo. Então, ele não gostaria, né? De quê? Eu fico imaginando, alguém comprasse aquele livro porque tinha o nome dele, do professor Rivaio. Assim, ele é instruído pela espiritualidade, ele usa um nome que ele teve em outra vida, Allan Kardec. Então, esse nome que nós hoje conhecemos como nosso codificador, como palavras do próprio Kardec, que a doutrina não é dele, a doutrina é dos espíritos, ele organizou essa doutrina. Então, esse codificador, quando eles começam a trabalhar a partir dessa publicação, a senhora Allan Kardec, então, ela abraça com ele todo aquele trabalho que ele teria a partir daquele momento. Projeto de uma educação voltada para o pleno desenvolvimento, né? Intelecto moral das massas, ganha nova amplitude com a fundação do Espiritismo. Gabi permanece firme ao lado do marido, torna grande incentivadora do trabalho do agora Allan Kardec. Porque imagina, hoje, com todas as nossas facilidades, né? Nossas possibilidades hoje, às vezes a gente não tem nem como comparar, não tem, a gente fala, faça uma ideia, não fazemos ideia do que é escrever com pena, né? Caneta tinteiro, que é que escrever molhando a pena e escrevendo, escrever com luz artificial, a gás, que eles tinham luz a gás em casa, mas imagina, manuscrito, é que hoje a gente tem tanta facilidade que a gente não consegue imaginar todo esse empenho, esse sacrifício na realidade, que fazia parte, né? Nós talvez hoje não conseguiríamos escrever laudas manuscritas, né?
A gente apela para usa o computador, usa hoje o celular, hoje não se digita, se fala e ele transcreve. Imagina todo esse processo manual. Então era uma dedicação que ela também precisa que alguém lesse, corrigisse. E a gente fica imaginando todo esse trabalho que ela também poderia fazer. E com certeza, junto dele, ajudou com certeza em todos esses aspectos. E Kardec fala, né? Fala dela de uma maneira muito carinhosa na Revista Espírita de julho de 1865. Allan Kardec sobre Amélie, ele diz assim, ó, minha mulher, que nem é mais ambiciosa, nem mais interesseira do que eu, concordou plenamente com meus pontos de vista e me secundou na tarefa laboriosa, como faz ainda, por um trabalho por vezes acima de suas forças, sacrificando sem pesar os prazeres e distrações do mundo, aos quais sua posição de família a tinham habituado. Olha que interessante. Ela é uma mulher de posses. Então vivia também nos salões de festas e ela deixa de fazer, não porque não podia, e sim porque estava dedicada também com ele naquele trabalho. Então eu não consigo imaginar a Amélie com o mesmo nível cultural dele sentada do lado assistindo ele trabalhar. Não consigo imaginar. Naturalmente que ela organizava, naturalmente que ela também lia, naturalmente que ela, né, fazia lá as correções do idioma, já é que ela tinha o domínio da língua. Então, a gente fica imaginando uma parceira nesse trabalho, uma companheira nesse trabalho. Sua presença, ainda que discreta, foi decisiva na estruturação do espiritismo. Seus conhecimentos de letras, idioma francês, nos leva a pensar que, no mínimo, a revisão dos originais era também feita por ela. Compilação de material, transcrições de trabalho, não somente de secretaria, mas relacionadas às decisões administrativas, econômicas, conceituais, filosóficas, deveriam fazer parte de suas atividades ao lado do marido. Trocar ideia, conversar, dar sugestão, né? É um trabalho magnífico. Eu fico imaginando pessoas com esse nível de entendimento, debruçado nesse trabalho, acreditando num trabalho. A gente, por muito menos, né, tem algo, quando tem algo para realizar, um evento na casa, né, um seminário, como a gente vai se envolvendo, se dedicando, querendo melhor. Imagina os dois sabendo do que seria o resultado daquela obra. O lançamento do Livro dos Espíritos e demais obras se deram em boa parte devido ao grande entusiasmo e incentivo de Gabi, assim como nas viagens de Kardec. Kardec fez, a partir da divulgação do livro, começando já a se movimentar, visitando, né? Fazia visita aos núcleos espíritas, ela o acompanhava. Ela acompanhava Kardec nessas viagens. Estava sempre junto a Kardec. E nos últimos dias de sua vida, Kardec costumava convidar os companheiros, amigos de ideal espírita em sua casa para jantar. Então, fazia aqueles saraus, aquelas reuniões, aqueles bate-papos, né? Ele desencarnou em 31 de março de 1869, aos 64 anos. Então, se a gente fizer aí uma conta rápida, vai ver que a Gabi já estava na sua, né? Mais 9 anos, já estava com uns 73 anos e assumiu o trabalho. Assumiu toda a tarefa. Porque a gente sabe que onde tem um grupo de pessoas, onde tem ideias, há momentos felizes, momentos de produção boa, mas também há momentos de contrastes, né? Há momentos de dissensões. E era a maior preocupação dela. Que nas dissensões houvesse uma quebra do objetivo maior do trabalho. Então,
Em caso de dúvida, né? Não, vou delegar a A, B ou a C. Em caso de dúvida, ela assumiu. Esteve sempre junto, ouvia as ideias, sabia o que ele pensava, sabia o que ele pretendia, sabia das comunicações espirituais orientando. Então, ela assume o trabalho. A partir daí, é com ela, é com a Amélie. Então, a viúva Allan Kardec. Súbito desencarne do fundador do Espiritismo abalou o movimento espírita francês, ainda que tivesse deixado tudo preparado para a continuidade de sua obra. Mas ele tinha ao seu lado a fiel companheira. Assumiu efetivamente todos os encargos necessários ao gerenciamento do Espiritismo na França e no mundo. Ela tinha essa preocupação, mas Kardec, ele foi avisado, espiritualmente avisado. O Céu e o Inferno mostra isso, né? Tem um espírito feliz que ele faz no estudo, né, que Kardec fez do Céu e Inferno, que Alexandre apresentou hoje aqui, um espírito, na segunda parte, tem mensagem dos espíritos sobre o seu momento, né, do desencarne. E um desses espíritos faz menção à condição de saúde dele. Pede para ele se cuidar. Pede para ele estar atento. E a gente sabe que nada acontece por acaso. A gente sabe que aquele é o momento, tinha que ser assim e tal. Mas ele, então, por isso mesmo, ele organizou da melhor maneira possível. Ele deixou tudo extremamente organizado, para que desse continuidade ao trabalho. E aí a gente vai entender que essa continuidade do trabalho não é publicação de livro. E ela foi muito perspicaz nessa parte. Porque o material que ele deixou, né, o medo era esse, abrir mão desse material para outras pessoas e outras pessoas começarem a publicar outras matérias que pudessem distorcer a doutrina. Assim, ela fez uma compilagem do que ele deixou, daquilo mais que ele gostaria muito que chegasse na humanidade, e publica obras póstumas. Mas os demais artigos estão pela Revista Espírita, mas não como uma obra da codificação. Fechou o ciclo com ele. Fechou o ciclo com ele, para não ter ideias diferenciadas, com muito cuidado, com muito carinho. Por isso que eu falei aqui no começo, né? Que eu ousava dizer que se não fosse ela, nós não estaríamos aqui. Que poderia ter saído dos trilhos, né? Mas a espiritualidade estava acima de tudo. Jesus é o condutor da doutrina, não podemos esquecer disso. Jesus é o condutor da doutrina. Então estava tudo organizado, tudo preparado. Graças a Deus, ele não sucumbiu na sua tarefa. E ela também não. E por isso conseguiram esse intento, conseguiram realizar o que estava pré-observado, pré-organizado, para que eles pudessem finalizar. Amélie contou com o fiel amigo, companheiro do casal. A gente conhece muito ele como Leymarie, né? Aí tem o nome dele completo, Pierre Gaëtan Leymarie. Ele era um secretário de Kardec, quer dizer, ele conhecia o trabalho a fundo, ele ajudava na organização e estava junto dela. Era mais jovem, né? Não era mais jovem, não era um jovem, era mais jovem do que ela. Lembrando que hoje uma mulher de 73 anos não é a mesma mulher de 73 anos do século XIX. Vamos pensar sempre nisso, né? Não é. É só a gente pegar aí a história e ver. Que a gente evoluiu, isso é evolução. É o progresso da humanidade, né? Que a gente chega numa idade mais avançada com outro perfil. Então, é sempre pensar nisso, né? E aí, com a ajuda do Leymarie, ela
faz um documento. Esse documento é histórico, porque poucas pessoas pensam nisso. Eu fico pensando nos grandes trabalhos, nas grandes associações, nos grandes grupos de trabalho, que a gente às vezes não tem essa ideia, né? Olha, interessante, ela assume integralmente a orientação do gerenciamento do patrimônio doutrinário deixado por seu marido. Nada era publicado, nem um artigo, uma brochura ou um livro sequer. Eu acho que eu pulei aqui, né? Vocês não estão acompanhando, então desculpem. Logo após o desencarne de Allan Kardec, ela envia à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas um relatório onde descreve as novas condições de funcionamento da obra de seu marido. Olha o cuidado. Eram homens também ali daquele grupo, pessoas conceituadas, envolvidas também na doutrina. Mas o cuidado de fazer um documento. É como se fosse um estatuto, né? É um documento, não pode sair disso aqui, tem que ser dessa forma. E aí ela aprofunda mais esse documento quando assume integralmente a orientação do gerenciamento desse patrimônio. Então, tudo que era publicado, tudo, qualquer coisa que fosse publicado por aquele grupo, pela Sociedade Parisiense, passava pela Amélie. Ela tinha que ver o que seria publicado, o nome que seria dado, como receberiam, né, a população aquele documento. Segundo amigos e companheiros que conviveram com ela até o fim da sua vida, ela lia sem óculos, olha que interessante, escrevia sem tremer as mãos, de modo firme e claro. Eu coloquei isso também para a gente entender o olhar dos 70 e poucos anos, né? E o olhar que nós temos hoje. Então, com a idade dela, era firme na sua conduta física, no seu cuidado físico também. Ela era uma mulher preparada para aquele momento, preparada para todas aquelas condições que ela deveria enfrentar, e enfrentou com muita coragem. Se vocês tiverem oportunidade de buscar, está disponível na internet, alguns momentos que ela sofreu injúrias mesmo, em função da posição dela tomada para a defesa do espiritismo. Mas ela foi firme, ela não vacilou, ela não fugiu àquela situação, ela não se escondeu, né? Se a gente falar assim, mas claro que ela não se escondeu, claro que ela tinha que assumir. Vamos olhar para a gente, né? Quantas vezes a gente não tem coragem? Quantas vezes a gente prefere se omitir, sabendo que aquilo vai trazer uma carga negativa, mas ela não se escondeu, ela não se omitiu. Mas acima de tudo, a gente não pode esquecer que ela estava muito bem amparada. Muito bem amparada. A gente não pode esquecer disso. Tem um mérito, porque todos nós somos bem amparados, né? Mas tem um mérito, porque para a gente ser amparado, como o mestre falou, a gente precisa aprender, né? A pedir para obter, a buscar para achar. É assim? Então ela buscou, ela procurou, ela pedia, ela estava atenta à sua tarefa. E trabalhou até o fim com todo o seu empenho. Desencarna em 21 de janeiro de 1883, aos 87 anos. Sepultamento foi feito de forma simples, segundo seu desejo, em 23 de janeiro de 1883, junto ao túmulo do codificador do Espiritismo, no cemitério de Père-Lachaise, que é em Paris. Reparem, né? Não sei se aí dá para ver, depois vocês podem pegar. Se você pegar na biografia, eles falam muito assim, no dolman do Kardec. Não fala túmulo. E aí a gente vai buscar no que significa. Essa forma de coluna, o túmulo são duas colunas, que é uma característica dos druidas,
e que ela que mandou fazer. Ela fez uma homenagem, depois que ele desencarnou, mandou fazer o túmulo dessa forma. E aí, hoje, né, quem tiver a oportunidade de ir lá no cemitério quando for visitar Paris, está lá. Há pouco tempo, houve um ataque, não sei se um ataque ou uma ignorância, né? Mexeram no túmulo, fizeram... E hoje, eles fizeram tipo umas correntinhas que você não pode se aproximar, não pode tocar. Mas, infelizmente, são essas situações, né, que acontecem em nossas vidas por ignorância. Nós estamos aqui no século XXI, né? Lembrando que a nossa doutrina é muito jovem, se comparada às demais doutrinas, que possivelmente todos nós já passamos em outras vidas, né? 168 anos. Se contarmos com uma encarnação de 80 anos, são duas encarnações, 2 gerações, pouquíssima coisa. Se você contar com ano, né? Ano, não no ciclo da vida. Então, a gente não pode esquecer disso. Abraçamos uma doutrina que revoluciona o pensamento da humanidade, que tira de nós a ideia do castigo e dá a nós a ideia da esperança, que mostra um Deus amoroso, misericordioso, que Jesus já havia falado. Se nós estudarmos profundamente a doutrina, a gente vai perceber isso. E Kardec cita isso. Não tem nada novo. São os ensinamentos de Jesus mais claros. Porque agora a gente pode entender melhor. Se nós compararmos vários pontos da doutrina com as palavras de Jesus, a gente vai perceber que tem tudo a ver. E Kardec, inteligentemente, também organiza dessa forma. E aí, para a gente, fechando essa apresentação de Amélie, que eu convido vocês a buscarem mais, eu trouxe aqui um pedacinho do discurso no dia do sepultamento dela. Várias pessoas discursavam, porque era natural, isso era muito comum. As pessoas mais importantes, né, que tinham vamos dizer assim, uma relevância na sociedade, as pessoas iam ao sepultamento e falavam, discursavam ali sobre aquela situação. Em seu funeral, diversos oradores discursavam, rendendo-lhe homenagens, exaltando seu trabalho incansável, ininterrupto pelo estudo e divulgação do Espiritismo. E aí a gente destacou um pedacinho do Delany, o comecinho e o finalzinho do seu discurso, que ele diz assim: a senhora Allan Kardec foi verdadeiramente a mulher forte, segundo o Evangelho. Tornando-se a esposa do grande vulgarizador do Espiritismo, adotou suas ideias. Empregou todas as suas energias no estudo dos novos princípios. Venceu os preconceitos de seu século e de sua educação, e se elevou, por sua vontade, até a altura do espírito de nosso mestre. Allan Kardec se inspirou em sua inteligência tão justa para a elaboração de suas obras. Não as publicou, nenhuma sem a ter consultado, e muitas vezes aproveitou suas sugestões que a retidão de julgamento de sua companheira fornecia. É, pois, uma dupla perda que temos neste momento. A de uma mulher de coração, devota às nossas ideias, e a de uma colaboradora do homem de gênio que nós recordamos. Gabriel Delany. Que fiquemos com essa ideia, né? De quem trabalhou junto, de quem foi companheira, de quem foi importante na vida de Kardec,
Porque imagina um trabalho árduo, num trabalho que derrubava toda aquela construção que ele tinha como homem de letras, homem ilustre, homem conhecido na sociedade, respeitado pelo tudo que ele tinha feito, e de repente ele já não era mais aquela pessoa para a sociedade, mas ele sabia que ele estava fazendo um grande feito para a humanidade. E conseguiu, né, ter essa companheira ao lado o tempo todo. Ao lado, colaborando, incentivando, não deixando desanimar, mostrando a ele no dia a dia o quanto era importante aquela obra e o quanto nós sabemos que é importante essa obra em nossas vidas. Por isso, só temos que agradecer, né? Gratidão a Amélie Boudot, a Allan Kardec, pela dedicação por cumprir sua missão, organizando de forma didática o Consolador prometido por Jesus, que é isso que ele fez. Como um bom professor, né? Quem é da minha faixa etária lembra que até a época do começo da minha escolaridade, tudo era questionário. Hoje que a gente tem outra visão de aprendizagem, mas tudo era questionário, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Como é que ele organiza o primeiro livro? Didaticamente, com pergunta e resposta. Para que a gente tomasse o primeiro entendimento. Para que a gente hoje, né, usando o Livro dos Espíritos, e com a ajuda ainda que o livro é organizado, para quem nunca percebeu, o livro tem lá lá atrás tem um vocabuláriozinho, se você tiver, por exemplo, reencarnação, você vai lá, lê, que ele vai te dizer onde está a palavra dentro do livro. Então você ainda tem esse vai e vem da pesquisa, típico de uma boa organização. E depois sim, toda a obra organizada por ele tem uma lógica. Depois que a gente tem esse entendimento, qual é o livro publicado? O Livro dos Médiuns. Para ajudar aqueles que estavam... Então é isso que eu sinto? Então é possível? Então eu posso receber mensagem? E aí ele faz o Livro dos Médiuns, organizado pela espiritualidade, para quê? Para fazer com que se trabalhe da melhor maneira possível com essa mediunidade. Mas nós somos frágeis, imperfeitos, orgulhosos, vaidosos. E aí vem o freio da espiritualidade, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem mostrando que o trabalho deve ser feito sempre com Jesus. Jesus é o orientador da doutrina. E aí vai mostrar para a gente que não tem nada novo, que é Jesus. Nós estamos renovando os votos dos seus ensinamentos. Não é isso? Aí a gente está mais maduro. Conseguimos entender um pouquinho Jesus. Mas ainda acreditamos num monte de besteira. E aí ele lança o céu e o inferno. Fazendo com que ele não diz que não existe céu e inferno. Ele faz com que a gente reflita o tempo todo sobre a nossa existência para concluirmos que não existe céu e inferno. E por último, podemos já saber de onde viemos, quem somos. Vamos estudar a Gênesis. Vamos entender o que está acontecendo no mundo. Agora sim, podemos estudar a Gênesis. É lindo, né? E essa mulher ajudou tudo isso. Essa mulher esteve presente em todos esses passos. Gratidão a Allan Kardec, gratidão a Amélie e, acima de tudo,
Jesus e Deus nosso Pai. Obrigada, pessoal, pelas reflexões dessa noite, por voltar os nossos corações a esses que fizeram esse trabalho tão benéfico para todos nós. Muito obrigada, boa noite. Nós agradecemos a nossa querida amiga Cleia por essas informações preciosas sobre essa mulher empoderada que foi a Mili Budê. Rogamos a Jesus que possa amparar a nossa irmã no prosseguimento das suas tarefas na seara de Jesus. Amado Mestre Jesus, Divino Pastor de nossas almas, nesse momento, Senhor, derrama sobre cada um de nós, encarnado ou desencarnado, através dos benfeitores espirituais da nossa casa, os fluidos salutares de que necessitamos para o nosso refazimento orgânico, emocional e espiritual. Fortalece em nós, Senhor, a fé, o ânimo, a coragem, para prosseguirmos em nossas lutas redentoras do dia a dia, procurando sempre caminharmos contigo, baseados nas lições do Teu Evangelho. Te agradecemos, Senhor, por todas as lições e bênçãos recebidas na noite de hoje, e te rogamos que possa nos despedir da Tua doce e consoladora paz. Que assim seja. Graças a Ti, Senhor. Queridos irmãos, sigamos em paz e que Jesus nos acompanhe. Assim seja.